Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? São cerca de 1h30 da manhã, acabei de tirar do samba, né? Não estou alcoolizado, podem ficar tranquilos, vai ter vídeo. E eu não poderia deixar de fazer esse vídeo de 6 da manhã da segunda-feira, né? Acho um vídeo muito simbólico na nossa semana. E um vídeo com um tema muito triste, né? Que é a constatação do rebaixamento do Atlético. E quando a gente fala que o Atlético, ele hoje é um clube rebaixado, eu acho que a gente fala em todos os sentidos. E eu acho que é importante a gente começar falando sobre o sentido que talvez que mais nos preocupe, que é em relação à tabela. Eu acho que o Atlético, ficando na primeira divisão na temporada que vem, talvez ele tenha a possibilidade de tentar reconstruir, tentar mudar algumas coisas no clube e, a partir disso, tentar ter uma reação em questão de projeto que, pô, é fundamental, é muito importante para caso o Atlético queira ter qualquer outra ambição na temporada que vem que não seja fugir do rebaixamento, porque eu acho que o momento que o Atlético vive como clube é um Atlético que tende a ter uma sequência de luta contra o rebaixamento, tanto pelo fato de ter uma diretoria que não pensa em futebol, tanto pelo fato de ter um time pouco ousado, pouco ambicioso. Eu acho que talvez essa seja a grande diferença do Atlético dessa temporada para o Atlético das temporadas anteriores, que não necessariamente, tecnicamente, eram Atléticos melhores que esse, mas eram Atléticos que queriam mais, eram Atléticos que buscavam mais, eram Atléticos que, assim, tinham planos mais audaciosos, e eu acho que esses planos fizeram o Atlético, em alguns momentos, conquistar títulos, em outros momentos, ter grandes campanhas. Eu acho que falta um pouco dessa ambição, falta um pouco desse... A gente pode, sabe? Desse sim se puede, que é uma frase, enfim, é uma fala muito repetida entre os países sul-americanos. Mas quando eu digo do rebaixamento do Atlético, acho que é importante a gente falar sobre a tabela. E, cara, hoje a gente vai para uma data FIFA e hoje a impressão que eu tenho é que o Atlético está rebaixado. Hoje eu acho que o Atlético está rebaixado pelo desempenho do time com o Lúcio, que é um desempenho muito ruim, muito ruim. E não foi ruim em um momento, foi ruim em todos os momentos possíveis que a gente teve até agora com o Lúcio. Eu acho importante a gente deixar isso claro. Então, assim, é um ponto que eu considero que o Atlético está caminhando para o rebaixamento pela incapacidade do nosso treinador de tirar coelhos da cartola, ou pelo menos de fazer um time minimamente organizado. Tava conversando com meu pai, né? Aí meu pai falou, pô, pelo menos o Atlético pressionou contra o Botafogo nos momentos finais. Cara, foi uma pressão que não levou perigo nenhum. E eu acho que esse é o pior cenário que um técnico pode oferecer. Um técnico que, pô, assim, ele de alguma maneira tá mentindo pra torcida, né? A pressão que o Atlético fez não significou absolutamente nada. Então, é tentar se salvar dessa zona de rebaixamento de alguma maneira. O Atlético vai ter 10 dias agora para tentar se juntar, tentar trabalhar essa possibilidade iminente de rebaixamento e ver o que dá para fazer nos jogos seguintes. Mas, assim, é um grupo que caminha a passos largos para ser rebaixado. Pode virar o jogo? Pode virar o jogo. Pode ser que vire o jogo a partir do Lúcio, que é um cara que a gente critica hoje? Pode ser. E, assim, é meio foda porque a diretoria botou a gente nessa situação, né? A diretoria botou a gente nessa situação de avaliar um técnico com 3 jogos de uma maneira que, pô, vira quase que uma forma definitiva. Porque é uma diretoria que nos últimos 30 meses demite técnico com os 2 meses de trabalho. Então acho que isso já é um ponto a ser levado em consideração. Eu acho que a gente está rebaixado nesse sentido de tabela. Eu acho que hoje o Atlético está rebaixado, ele tem que se salvar. Eu acho que o Atlético está rebaixado num ponto que é muito fundamental para o clube, que é em relação à autoestima. E quando eu falo que o Atlético está rebaixado em relação à autoestima, é rebaixado em relação à autoestima do clube, é rebaixado em relação à autoestima da torcida. O Atlético de 2018 ao Atlético de 2022, ele pegou e ele falou o seguinte: eu posso competir contra os times mais ricos e contra quem vier. O Atlético de 2018 a 2022 é um case que nunca tinha existido no futebol brasileiro. Mas o Atlético de 2018 ao Atlético de 2022 não é uma realidade atual.
Então o Atlético de 2023 e de 2024, ele não compete da mesma forma. Então ele, pô, naturalmente gera uma queda da autoestima do torcedor. O torcedor do Atlético, por exemplo, na temporada que vem, vamos supor que dá tudo certo. A gente entra na Copa do Brasil. O torcedor, ele não bate na tecla. Puta, a gente vai lutar pela Copa do Brasil. Não bate. Tenho certeza que não vai bater. E é muito triste a gente ver o Atlético perdendo a confiança tanto no âmbito clube quanto no âmbito torcida. A impressão que dá é que ninguém confia mais no Atlético depois de 2 anos abaixo da média. E assim, é o time do futebol brasileiro. Ah, mas a gente fez tantos anos bons para ter 2 anos abaixo da média e já desconfiam? É a mesma situação que a diretoria do Atlético faz com algum dos técnicos. É muito doido. Então acho que esse é um dos rebaixamentos mais tristes. Eu acho que o Atlético tem um rebaixamento em relação a posicionamento de mercado. A gente até essa temporada tinha tantos e tantos e tantos jogadores querendo vir jogar no Atlético. E eu acho que a partir de agora a gente vai ter dificuldade de atrair jogadores para virem atuar no Atlético. Eu acho que a partir de agora a gente vai ter situações que, puta, vão ter mais jogadores pensando 2 vezes se vão vir para o clube ou não. Porque tem muito jogador vindo para o clube e não sendo bem sucedido e não tendo bons momentos. Eu acho que o Atlético ele vive um rebaixamento em questão de filosofia de clube. Se em algum momento o Atlético ele teve uma ideia de como ser gerido, se o Atlético teve metodologia, a partir de agora o Atlético não tem nada. O Atlético é uma zona futebolística, podemos dizer assim. O Atlético é um grande problema futebolístico. O Atlético não sabe se quer jogar num método reativo, como foi com o Cuca, como vem sendo com o Lúcio, se quer ter a bola, se vem, porra, trazendo uma herança do Varini, se quer lembrar como a gente optou pelo primeiro técnico Osório. Então acho que esse rebaixamento também vai comprometer daqui até muitas temporadas. Então, assim, o cenário de rebaixamento, ele gera machucados, né? Eu sou diabético, pra quem não sabe. E dá pra dizer que o Atlético tá sofrendo de diabetes. Como assim? A diabetes que o Atlético vem sofrendo, vou até tirar o óculos pra conversar com vocês, que fica refletindo, né? Vem gerando incômodo. O Atlético que tem uma diabetes é aquele Atlético que não cuida. Aquele Atlético que não entende que a glicose alta vai gerar uma consequência. O Atlético, nesse momento, de alguma forma, ele tá sendo vítima. Talvez seja vítima. Eu acho que o Atlético está sendo vítima de uma consequência passada. O que o Atlético está vivendo agora começou lá em 2022. Quando o Atlético opta deixar de ser Atlético. O Atlético Paranaense organizado, o Atlético Paranaense com projeto, o Atlético Paranaense com um clube bem idealizado para dar certo, ele não existe mais. Ele pode voltar a existir? Ele pode voltar a existir. Eu tô doido para reconhecer esse clube voltando a existir. Porque é a única forma desse clube competir. É a única forma desse clube dar uma resposta. Mas o Atlético esqueceu como o Atlético chegou até aqui. E se você for parar para pensar, pensa num alpinista. O alpinista sobe o Everest. O alpinista esquece como ele subiu o Everest. O que vai acontecer? Ele provavelmente vai ter problemas sérios. E é mais ou menos isso que aconteceu com o Atlético. Então esse cenário de rebaixamento, que eu botei no texto, no título, enfim, ele é um cenário geral. Ele é um cenário geral. O Atlético está rebaixado em todos os sentidos. Técnico, moral, mental, de tabela. O Atlético ele precisa reagir para ontem. Mas a gente vê um Atlético derrotado. A gente vê um Atlético sem força para reagir. Vou até contar um bastidor para vocês. Eu conversei com uma pessoa do clube hoje. E essa pessoa me falou: cara, a gente só vai conseguir brigar até a última rodada se a gente tiver mental. Se a gente tiver mental, eu não sei. Então, assim, fica muito claro que até dentro do clube fica muito nítido que a gente não sabe se a gente vai ter força para brigar, principalmente nesse lado mental. Estamos rebaixados. Que não seja na tabela, mas de qualquer forma estamos rebaixados. Acho que esse é o ponto para trazer nesse vídeo.